Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor tem preparado. Agradecer ao pastor Moacir pelo convite, pela recepção, sempre muito gentil, né? Deus abençoe, obrigado pela confiança, oportunidade. É sempre muito bom poder retornar a esta casa, né? Uma igreja histórica, a igreja mãe do Campo de Tupã, uma igreja missionária, né? Com certeza. E hoje o culto de missões, tinha até pensado em falar alguma coisa sobre missões, mas o Senhor colocou uma palavra aqui no meu coração para compartilhar convosco, e eu quero ser bem sucinto. Convido os irmãos para nós abrirmos juntos as nossas Bíblias, no livro do Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler o versículo 2. Glória a Deus. E o versículo 19. Apocalipse capítulo 2, versículo 2, versículo 19 apenas. Glória a Deus. Já foi lido aqui, né, pelo presbítero Danilo. Agradecer ele também, sua esposa, sempre tem nos acompanhado. Agradecer a irmã Roberta também, minha esposa, está sempre, na medida possível, onde eu tenho ido, ela tem estado conosco. Deus abençoe. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 2, versículo 2, depois versículo 19. Tradução um pouquinho diferente, mas diz assim a palavra do Senhor: Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens colocado à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e tem os achado mentirosos. Versículo 19: Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a fé, e a paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Podemos dizer amém? Amém. Deixe tomar o vosso assento. Glória seja dada ao nome do Senhor, aquele que é, que era e que há de vir. Glória a Deus. É sempre bom nós podermos ouvir a palavra de Deus, né? Os dias são difíceis, temos passado períodos muito difíceis, eu acredito que aqui também, né? Eu estava morando em outra região, mas a pandemia também assolou por lá. Muitas pessoas perderam as suas vidas, pessoas que nós conhecíamos, alguns que eram amigos nossos, e a igreja que nós estávamos ali pastoreando também passamos por um momento muito difícil, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Depois que eu estou aqui em Tupã também, já vai fazer um ano que nós retornamos para cá. Tive Covid novamente, né, já 2 vezes, foi um pouco mais leve agora, a primeira vez foi um pouco mais grave, mas até aqui o Senhor tem nos preservado. Glória a Deus. E como o pastor disse, ainda está dando algumas gripes aí, bem fortes, né, resfriado. Agora mesmo eu estou com resfriado aqui, sei que não é Covid, porque tive Covid há poucos dias atrás aí. Todo mundo lá em casa, né? Mas o Senhor é aquele que guarda a nossa vida, nos preserva, e até aqui a boa mão do Senhor tem nos sustentado. Glória a Deus. Irmãos, a palavra Apocalipse, ela é uma palavra muito interessante. A palavra Apocalipse, ela vem, essa palavra apo significa revelar, e a palavra lipse, ela vem de calípto, que é sombra, significa tirar, revelar das sombras aquilo que estava oculto. Por isso que a palavra Apocalipse, ela significa revelação. E o texto que nós acabamos de ler está se referindo a 2 cartas. As cartas, são 7 cartas aqui, que o apóstolo João remeteu para 7 cidades da Ásia Menor, que faz parte da atual Turquia. Hoje essa localização aqui está no território da atual Turquia. Então o Senhor Jesus se apresentou para ele quando ele estava na ilha de Patmos, uma ilha que ficava no território da Grécia, e disse para ele: escreve as coisas que viste, as coisas que são, e as coisas que muito em breve hão de acontecer, passado, presente e futuro. E ele diz aqui no capítulo 1 que ele ouviu uma voz por detrás dele, uma voz como que de trombeta,
E quando ele se virou para ver quem falava com ele, ele tem a visão de Jesus Cristo glorificado. Glória a Deus. Todas as vezes que os irmãos lerem na Bíblia, no Novo Testamento, essa expressão voz como que de trombeta, é a voz de Jesus, a voz do Filho. Quando os irmãos lerem a voz como voz de muitas águas, é a voz do Pai. Então aqui os irmãos observem que a visão que o apóstolo João teve foi uma visão gloriosa do Cristo ressurreto e glorioso, glorificado. E ele vai então escrever essas cartas para cada uma das igrejas, mas essas cartas deveriam ser endereçadas ao anjo da igreja. Quando nós vamos estudar um pouquinho mais, nós descobrimos que o anjo da igreja são os pastores que eram responsáveis por cada uma daquelas igrejas. Nós podemos dizer aqui então, asseverar nessa noite, que o anjo desta igreja é o pastor Moacir, né? A palavra angelos é a mesma, ela tem uma raiz ligada com a palavra evangelho, porque o anjo, ele pode, a palavra angelos aqui, ela pode significar anjo que vem do céu, um ser celestial, ou um mensageiro terreno. Tem a mesma palavra, a palavra angelos, palavra do texto grego. Então, cada um desses anjos que aparece aqui nas cartas das igrejas da Ásia é o pastor responsável por cada uma daquelas igrejas. E também nós percebemos, ao estudar um pouco mais além, que cada uma dessas igrejas representa cada período da igreja, desde quando a igreja é inaugurada até os dias que nós estamos vivenciando hoje. Então, isso posto, partindo então dessa premissa, eu quero nessa noite aqui, rapidamente, mostrar aos irmãos aqui um contraste que existe entre esses dois textos que nós acabamos de ler. O primeiro, do versículo 2, está dentro do contexto da carta que foi endereçada à igreja que estava na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, que era a capital da província romana da Ásia, e ali estava uma igreja que não era uma igreja comum. Os irmãos imaginem comigo aqui nessa noite uma igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo, foi discipulada por um homem eloquente nas escrituras, um erudito chamado Apolo, e também houve um trabalho missionário nesta igreja por 2 missionários, chamados Priscila e Áquila, e depois por fim ainda ela foi pastoreada por Timóteo e pelo apóstolo João. Então os irmãos imaginem o quilate, o patamar que estava esta igreja. Eles não admitiam erros doutrinários ali, uma igreja extremamente preparada, uma igreja que teve como pujança, uma igreja que teve como início a pregação do evangelho e a salvação de almas. Tanto que esta igreja, ela tem um paralelo, está correlacionada, o texto endereçado a esta igreja está correlacionado à parábola do semeador, que está em Mateus capítulo 13, porque esta igreja, ela ganhou almas para o reino de Deus e ela cresceu meteoricamente, porque a evangelização era a prioridade desta igreja, evangelização e ensino da palavra de Deus. Todavia, irmãos, observem comigo aqui, se você puder manter a sua Bíblia aberta, para nós vermos alguns pontos que eu quero compartilhar convosco, à luz dessa palavra que nós lemos. Percebemos o versículo 2 que nós lemos, ele diz: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e como tu não suportaste aqueles que dizem ser apóstolos e não são. Esta igreja, ela colocava à prova os pregadores, aqueles que chegavam ali, antes que a oportunidade para que eles pregassem pudesse ser dada, e aqueles que não passavam no critério, à luz da Bíblia, o critério que eles tinham, não ocupava a tribuna para pregar, para trazer algum tipo de ensinamento, porque esta igreja era criteriosa. Agora observe o que Jesus, o dono da igreja, vai dizer para ela. Ele diz assim: ó, vocês colocam à prova os que dizem ser apóstolos, os pseudos apóstolos, os falsos obreiros e os achastes mentirosos. Então essa igreja, ela tinha ensino, ela tinha palavra, ela ganhou almas para o reino de Deus. Mas olha o que Jesus vai dizer no versículo 3: todavia, porém, tenho contra ti, aliás, versículo 3: tens suportado e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desvaleceste. Agora, todavia, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Então o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Uma igreja
totalmente preparada. Ela perdeu paulatinamente aquela paixão e aquela dedicação que ela tinha pela causa do Mestre. Quando nós olhamos para uma carta que é endereçada 30 anos antes, aproximadamente, pelo apóstolo Paulo, a carta que ele escreve aos Efésios, nós percebemos no último versículo, no capítulo 6 da carta aos Efésios, que o apóstolo Paulo diz assim: a graça seja com todos os que amam a Jesus em sinceridade. A palavra sinceridade vem do latim sincera, sincera, sem máscara, porque Paulo já estava alertando algo que estava começando 30 anos antes, que quando chega aqui no ano 90 aproximadamente, isso já havia saído de controle. É como uma doença, como um câncer, que se não for tratado de modo precoce, ele vai avançando e entra no estado terminal. Nós observamos no capítulo 5 também da carta aos Efésios, que o apóstolo Paulo faz uma alusão, uma metáfora do amor de Cristo. Ele fala do amor que o marido deveria amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Logo, se Cristo amou a igreja, se Ele ama a sua igreja, a igreja não pode perder o primeiro amor, a dedicação, o trabalho, o esmero, a dedicação constante pela sua obra, porque nós somos chamados para isso. O que é o primeiro amor, senão aquilo que nós sentimos quando nós recebemos a pregação do Evangelho, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, aquela chama que arde no nosso coração. É como uma planta que, se não for regada, ela é mortalmente destruída pelo calor do sol. É isso que aconteceu conosco quando nós chegamos na igreja. Nós louvávamos o Senhor, nós queremos estar em todos os cultos, nós temos prazer de vir à igreja, nós queremos ouvir a banda tocando, nós louvávamos e glorificávamos o nome do Senhor quando o coral cantava, quando o pregador pregava, ainda que ele não fosse um grande pregador, que ele não tivesse uma boa oratória, mas nós queremos receber a palavra, porque a chama do primeiro amor estava no nosso coração. Mas quando vai passando o tempo, quando nós vamos ficando velhos na fé, parece que essa chama vai se esfriando, parece que nós vamos ficando cada vez mais distante. Mas nesta noite eu venho aqui como profeta, impulsionado pelo Espírito Santo, para dizer para todos nós que nós não podemos deixar que esta chama se apague, que o Espírito Santo se extingua na nossa vida. Vamos glorificar o seu nome nesta noite e vamos dizer para Ele que nós estamos à disposição para que Ele possa nos usar, porque não podemos perder o primeiro amor. Glória a Deus. Observe, olha o que a Bíblia diz, versículo 5: lembra-te, pois, de onde tu caíste, e arrepende-te, e volta às primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente e removerei o teu candelabro de lugar, se não te arrependeres. O que Jesus, o dono da igreja, está dizendo para a igreja de Éfeso: vocês precisam voltar, vocês precisam se arrepender. A Bíblia diz que aquele que se arrepende, confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Vocês precisam voltar ao primeiro amor, vocês precisam voltar a me louvar como louvava antes. Não pode esfriar. Nós somos um povo pentecostal, nós acreditamos na qualidade dos dons espirituais, e como eu sempre gosto de dizer quando estou pregando, os 4 pilares do movimento pentecostal clássico: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo, em breve voltará. Esta mensagem ainda é atual, nós ainda acreditamos nessa mensagem. Se vocês não se arrependerem, eu virei até vocês e removerei o candeeiro, o castiçal, o candelabro. O que tipifica isso? Tipifica que aquela igreja estava correndo um alto risco de entrar em trevas espirituais e perder a presença do Espírito Santo. Porque lá no Antigo Testamento, lá no tabernáculo, quando o sacerdote entrava no compartimento do meio, que era um lugar chamado tenda da congregação, o lugar santo, ele observava ali um candelabro com 7 canas, que tipificava a presença do Espírito Santo. Aquele candeeiro estava ali para iluminar o ambiente, mas aquela cana que estava no meio, ela iluminava as outras canas, porque o Espírito Santo, ele está na igreja, o Espírito Santo ensina a igreja, o
Espírito Santo consola a igreja, o Espírito Santo direciona a igreja, o Espírito Santo fala com a igreja, o Espírito Santo é a força motriz da igreja. E nessa noite nós estamos aqui porque acreditamos que o Espírito Santo se faz presente. E Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso: se vocês não voltar a praticar primeiras obras, o primeiro amor, eu removerei do meio de vocês o Espírito Santo. Ele vai sair, as trevas espirituais vão se alojar nesta igreja. Jesus está falando com aquela igreja de Éfeso, mas a palavra que nós estamos aqui ministrando não é apenas para aquela igreja daqueles dias, mas é extensivo, é para nós aqui nesta noite. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Versículo 6. Mas isto tens: odeias as obras dos nicolaítas, que eu também odeio. Essa igreja, ela tinha, além dela não suportar os falsos obreiros, os pseudos obreiros, e quantos deles, pastor Moacir, estão por aí, ocupando os púlpitos, dizendo que estão pregando a palavra de Deus, ensinando nas redes sociais, sem propriedade. Eu sempre bato nessa tecla. Pessoas que não foram preparadas, pessoas que não têm compromisso com o dono da igreja, pessoas que não têm compromisso com a palavra do Senhor, pessoas que não estão aptas para ensinar a palavra de Deus, estão por aí andando de igreja em igreja, dizendo que são homens de Deus, mas são pseudos obreiros, pessoas que não são dignas de ocupar a tribuna. A igreja de Éfeso não tolerava, e Jesus disse: tem mais um ponto que é a favor de vocês. Vocês odeiam as obras dos nicolaítas, assim como eu também odeio. As obras dos nicolaítas é algo que traz um pouco de obscuridade. Há muitos debates em torno desse tema. Quem seriam os nicolaítas e que tipo de doutrina seria essa? Mas a corrente predominante, aquela que parece ser mais coerente, é que essa doutrina dos nicolaítas tenha vindo de Nicolau, um daqueles sete diáconos que foram escolhidos, separados lá no capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos. Um deles se chamava Nicolau, e segundo o que se estuda e se tem conhecimento, esse homem começou bem o seu ministério, mas posteriormente ele foi paulatinamente se esfriando, e depois ele entrou em doutrinas estranhas, e por último ele abraçou a prostituição. E segundo o que me parece aqui, parece a corrente predominante, é que havia discípulos de Nicolau que haviam se estendido até Éfeso. E o que a Bíblia está nos ensinando é que a igreja de Éfeso também não tolerava esse tipo de coisa. E Jesus está dizendo: vocês têm esse ponto positivo, mas vocês precisam voltar a praticar o primeiro amor, as primeiras obras. Vocês precisam sentir a minha presença de novo. É imprescindível que vocês estejam diante de mim. Reconheçam que vocês precisam se arrepender, e assim eu visitarei vocês novamente. A minha presença será notória e vocês glorificarão o meu nome. Glória a Deus. Versículo 19. Aqui já é uma outra igreja. A palavra Éfeso significa primeiro ou preferida, mas a palavra Tiatira, que envolve o contexto aqui do versículo 19, que nós acabamos de ler: eu conheço as tuas obras e a tua caridade. A palavra caridade tem traduções que aparece amor. Quando aparece a palavra caridade, é porque o amor na prática já, porque o amor ele é abstrato. Eu não vejo amor. Quem já viu o amor aqui? Ele não é tangível, mas quando fala caridade, é porque o amor sendo praticado já. Por isso a Bíblia utiliza essa palavra caridade. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé e a paciência, e as tuas últimas obras são maiores que as primeiras. Observe, Éfeso, ele tinha as obras, ele tinha ensino, mas as obras de Éfeso, elas foram diminuindo paulatinamente. Essa igreja aqui, as últimas obras dela foram maiores do que as primeiras. Ela continuou avançando, crescendo nas obras. O primeiro amor nunca acabou na igreja de Tiatira. A palavra Tiatira significa queimar incenso. Significa incenso no Novo Testamento, segundo o mesmo livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, representa as orações dos santos.
as orações que sobem até o Senhor como cheiro suave. Essa igreja era uma igreja que tinha obras. Ela deveria constantemente estar em oração, porque o próprio nome, na sua etimologia, significa queimar incenso, estar orando, estar buscando e praticando as obras que ela continua aprimorando. Mas observe, versículo 20: tenho, porém, contra ti umas poucas coisas. Não era muita coisa. Às vezes nós pensamos, não, isso aqui é coisinha pequena, não vai fazer diferença. Quando nós olhamos para o livro de Cantares de Salomão, diz a Bíblia: apanhai as raposas e as raposinhas que devastam a vinha do meu Senhor. As raposas tipificam aquelas coisas grandes, que às vezes nós pensamos, isso aqui vai roubar a minha paz e a minha comunhão com Deus. As raposinhas são aquelas coisas pequenininhas, que nós pensamos, isso aqui tudo bem, não tem problema. Nós estamos vivendo uma época assim, nada tem problema mais, tudo pode. Parece até que o Evangelho mudou, mas o Evangelho é imutável. Jesus não muda, a sua palavra não muda, a palavra é a mesma, Jesus é o mesmo. Hebreus 13:9, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Tiago 1,17, toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, o qual não existe nem sombra de mudança, nem variação. Livro de Malaquias: porque eu, o Senhor, não mudo, Ele é imutável. Parece até que as coisas, a palavra de Deus mudou, mas quanta coisa que as pessoas estão dizendo, isso não tem problema, isso aqui não tem problema, mas que tem roubado a comunhão de muitas pessoas com o Senhor, e o Espírito Santo tem se afastado, porque Ele é sensível, Ele é uma pessoa, Ele tem sentimentos. Glória a Deus. Tenho, porém, contra ti umas poucas coisas, porque toleras aquela mulher Jezabel, que chama a si mesmo de profetisa, não que ela fosse profetisa, mas ela se autodenominava profetisa, a ensinar e seduzir aos meus servos a comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a cometerem fornicação. Olha aqui, irmãos, a cidade de Tiatira, existia ali um sindicato trabalhista, segundo a história, e essa mulher é que presidia, e ela era esposa do presbítero que dirigia a igreja. Ela presidia o sindicato, e para que as pessoas pudessem conseguir emprego, precisavam ter negociatas com ela, porque senão as pessoas não conseguiam seus empregos. Mas aquele que tem o olho como chama de fogo, aquele que vê tudo, aquele que não dormita, aquele que não cochila, aquele que está olhando todas as coisas, aquele que esquadrinha o coração e a mente, aquele que a sua palavra vai até a divisão da alma, ele olha tudo, ele vê tudo, e nesta noite ele está olhando para cada um de nós, e está esquadrinhando o nosso coração e nossa mente. Eu conheço as suas obras, não dá para esconder. Lembra aquele hino das crianças? Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Ele está olhando para nós aqui nesta noite no distrito de Varta. Ele está olhando em Tupã. Ele está vendo em todos os continentes. Nada pode escapar ao seu olhar. Ele olha para nós e ele esquadrinha aquilo que os homens não veem. Eu conheço os seus olhos. Eu conheço as suas obras. Vocês têm tolerado Jezabel. Essa mulher nem chamava Jezabel, irmãos. Segundo a história, pastor Marcinho, o nome dela era Isabel. Só que Jesus está fazendo uma metáfora de Jezabel, porque ele está aludindo à esposa do rei Acabe. Porque o mesmo espírito que existia, o mesmo demônio que trabalhava na vida da Jezabel, esposa de Acabe, usava essa mulher para que ela fosse autoritária, para que ela fosse feminista, para que ela ditasse as normas, para que ela pudesse ensinar na igreja e pudesse tomar até o próprio lugar do seu marido. Ela se denominava profetisa. Não havia mais culto de ensino ali, trocou-se o culto de ensino em Tiatira por profecias, por movimentos. Em muitos lugares não há mais culto de ensino. Eu louvo a Deus porque aqui ainda tem culto de ensino nas quartas-feiras. Eu louvo a Deus quando eu posso chegar na igreja e ainda ter o culto de ensino, porque em muitos lugares esse culto foi tirado e foi trocado por cultos de nova versão, onde os movimentos estão sendo feitos. Não se ensina mais em muitos lugares a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra, nós
caminhando para o fim. Eu conheço as tuas obras. Trocastes, tolerastes a Jezabel. Aí ele diz assim: eu dei tempo para que se arrependesse da fornicação, mas ela não se arrependeu. Ela não se arrependeu. Não é remorso, é arrependimento. Isso aqui é profético, viu? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Remorso, ele não traz mudança. É só momentâneo. Arrependimento traz mudança. Você já foi no velório de alguém que estava chorando por remorso? É só naquele momento ali. Mas saiu dali e acabou. Mas o arrependimento não. Ele traz mudança, nova perspectiva, nova direção, novo caminho. Mas essa mulher não se arrependeu. Quando a Bíblia fala mulher, nos livros proféticos também, traz uma conotação de igreja falsa. Isso pode acontecer também. Mulher pode ser uma igreja falsa. Igreja, quantas igrejas por aí que se dizem ser igreja de Cristo, mas a palavra de Deus não é pregada lá. Glória a Deus. Eu dei tempo para que se arrependesse, mas não se arrependeu. E aqui eu caminho para o fim dizendo: observe aqui o contraste que eu quero fazer com os irmãos. Éfeso tinha ensinamentos, o ensinamento era constante, mas as obras se acabaram. O primeiro amor se acabou. Tiatira, as obras, as últimas obras foram maiores que as primeiras, mas não tinha mais ensino da palavra de Deus. Acabou o ensino. Então, irmãos, são duas coisas que não podem acabar na igreja: as obras, o primeiro amor, a dedicação, o esmero, o trabalho constante, a causa do mestre, porque a igreja do Senhor ela é dinâmica. A palavra poder no Novo Testamento, ela vem de uma palavra grega chamada dínamo, que é um gerador de energia. Dinamis é a palavra poder quando você lê no Novo Testamento. Então essa igreja ela é dinâmica, ela é fervorosa, ela é constante, ela não para, ela não fica estagnada, porque ela é dirigida por Deus, e ela é impulsionada por esse dínamo, a força motriz que vem do Espírito Santo. Glória a Deus. Então Éfeso tinha ensinamento, mas não tinha obras. Tiatira tinha as últimas obras mais aperfeiçoadas que as primeiras, mas não tinha ensino. E aqui eu termino falando aqui para os irmãos analisarem, só para ilustrar. Os irmãos se lembram daquela tabela que nós estudamos na escola, chamada tabela periódica, uma tabela de química, né? Ali tinha vários elementos de química. Me permita aqui nessa noite lembrar aqui dois, para terminar, já vou devolver o microfone ao pastor. Na tabela periódica tem dois elementos. Um é o cloreto e o outro é o sódio. Cloreto de sódio, junto, sal de cozinha, cloreto de sódio. Se você pegar ele, qualquer um desses dois elementos, você separar o cloreto e o sódio, ele é, conforme a dosagem, é letal, é veneno. Cloreto de sódio. Mas quando você une esses dois elementos, transforma-se no sal de cozinha. E nós podemos utilizar para temperar, né? Temperar a picanha, né? Temperar a carne, sal grosso, cloreto de sódio. Mas quando eles estão separados, não pode. Cloreto de sódio, cloreto ou sódio separado é veneno. Juntos, sal de cozinha. Então esses dois elementos aqui, irmãos, eles têm que estar juntos na igreja. Primeiro amor, obras, trabalho, ensino da palavra de Deus, trabalho, ensino, trabalho, ensino, trabalho, ensino. A igreja ensinada, ela trabalha. A igreja que trabalha, ela quer ser mais ensinada. Cada dia ela quer buscar um pouco mais. Cada dia ela quer trabalhar mais, porque ela recebe a instrução vinda da palavra e ela coloca em prática. Quem não se senta para aprender não pode se levantar para ensinar. É o princípio. Eu conheço as tuas obras. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque-se de pé, por gentileza. Glória a Deus.
e eterno Deus, em nome de Jesus, o clamamos. De novo, Jesus, nesta noite, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Ela